da psicologia da educação. Vamos então. Quando nós falamos da psicologia tradicional, aquela psicologia que ela tem um contexto mais pautado no comportamento humano, em compreender o comportamento humano, né? E ela tem um pautado mais no sentido de sentir as realidades do comportamento humano. Nós estamos falando não de uma psicologia que é mais voltada aos termos, vamos dizer assim, naturais, tradicionais, mas é uma psicologia voltada aos aspectos humanistas, porque a psicologia humanista ela surgiu a partir de uma terceira força, e essa terceira força foi proposta por Abraham Maslow. Abraham Maslow que propõe essa terceira força na psicologia, impulsionando os pensamentos de Carl Rogers para assim formar as bases, os pressupostos da psicologia humanista. Não é? A psicologia humanista é essa que, no analisar e estudar o comportamento humano, ela vai dar valor para o quê? Justamente para as significações, para os sentimentos, né? Para as experiências, para o humor, fenômenos da vida cotidiana, fenômenos que o ser ele desenvolve, ele realiza, ele participa no dia a dia, os seus sentimentos, as suas significações, os seus símbolos, as suas reações, interpelações, o seu humor, os seus sentidos. Então, questões que ele vai ditando como está o seu comportamento. É nesse aspecto, nesse sentido, que o psicólogo vai compreendendo numa psicologia humanista como que se encontra o seu paciente, né? Agora, se nós formos olhar também, temos antecedentes históricos e filosóficos dentro da psicologia humanista. Temos, a partir das abordagens filosóficas do pensamento das ações humanas, de, por exemplo, aqui, Leibniz e Luke. Tá? Luke ele foi um grande, vamos dizer assim, defensor, né? E até, vamos dizer assim, mentor da filosofia e da proposta empírica. E já o Leibniz, na nativista. Né? Na empírica, todos os empíricos e todos que defendem o empirismo, eles são automaticamente experimentalistas, né? E Luke, como experimentalista, vai negar frequentemente qualquer ligação com os chamados premissas básicas, indo mesmo tão longe quanto Skinner. Tá? Então, eles vão se centrar e concentrar na questão da experiência, do dia a dia, do cotidiano, do desenvolvimento do ambiente, da relação, da interação, da descoberta, do novo, não é? Em cima dessas interrelações, desse direcionamento, desse contato com o ambiente, é que o Luke vai estar pautando a premissa do empirismo, né? Que é um segmento dentro do contexto experimentalista. Agora vamos ver também que o experimentalista, tá? Ele, como está aqui escrito, ele por si só é um exemplo da direção tomada pela tradição luquiana. Tá? De fato, as qualidades particulares de ambas as tradições foram acrescidas através dos anos da gradual acumulação de propriedades adicionais. Então, os sentimentos, os sentidos, as significações, e as interpelações, reações, percepções, deduções, que é estudada a psicologia humanista a partir da proposta de Carl Rogers, ela é herdada deste pensamento experimentalista e proposto por Luke dentro do empirismo, porque é ele que mapeia e dá um sentido e um prospecto do ser a partir do comportamento, das suas reações e interrelações, dos seus contatos, seus desenvolvimentos diários
dentro do espaço em que ele interfere. Né? Outra questão interessante é que justamente os que permanecem na tradição nativista, como Descartes, Leibniz, né? E como também mais tarde o Immanuel Kant, vai dizer o quê? Que holisticamente eles vão se considerar introspectivamente, tá? E racionalistas, contrário aos experimentalistas. Então eles vão ser mais voltados às questões racionais, mais voltados às questões mais, vamos dizer assim, prováveis e questões mais científicas, não é? E a partir de uma análise mais hipotético, não é? Então, a diferenciação das duas abordagens filosóficas facilita a nossa tarefa atual de traçar a história da terceira força. Então, se uma e qual que é esse percurso histórico? O percurso histórico vai iniciar lá no século ainda XVIII, tá? E no começo do século XIX, tá? Por quê? Porque ali havia, dentro do contexto da Inglaterra, né, uma oposição a Kant e às conclusões radicalmente empíricas de Hume, né? Pensava-se que Hume, a personalidade individual, não consistia em mais do que uma série de experiências apresentadas ao acaso pelo ambiente. Então, Hume defendia isso, que as experiências que surgem por um acaso, por uma circunstância, por uma situação no ambiente, é que tem um valor, é que tem um sentido, é que tem uma preconização para se analisar e avaliar o ser dentro do seu contexto geral. Tá? Então, nós não podemos pensar em avaliar o ser de uma forma racional, de uma forma visando uma teoria científica que propõe uma análise científica. Mas eles já vão dizer, não, aqui estamos tratando da psique, e a psique se entende a partir do humano, do seu desenvolvimento, do seu reagir enquanto comportamento, enquanto mente, enquanto sentimento, enquanto alma, não é? Então é essa a proposta que defende a psicologia humanista, tá? Então Hume, que é um dos também, vamos dizer assim, um dos precursores, né? Ele vai dizer o quê? Vai dizer justamente que a psicologia, ao construir um novo sistema baseado no senso comum, em oposição à observação estritamente empírica, não quer isso dizer que filósofos voltaram à lógica dedutiva do escolasticismo, mas que procuraram demonstrar a unidade e coerência de toda a vida mental através da introspecção. Encaravam o indivíduo como uma identidade ativa, que dá forma e direção a experiências resultantes de interação com os seus ambientes. Então, eles encaram e defendem o indivíduo a partir desse seu contato com o ambiente, a partir desse seu olhar para o ambiente, a partir desse interagir com o ambiente. E é essa também a proposta de Skinner, que Skinner vai dizer que a educação e a formação do cognitivo surge a partir do quê? Do contato, do tato, do reagir, do se envolver, não é? Do desenvolver esse contato, de estar ali voltado dentro desse processo de ambiente. Então, essa interação, essa participação no ambiente, esse senso comum, é um princípio muito importante, essa introspecção no contexto da psicologia humanista. Né? Outro ponto que eu quero aqui ressaltar é que justamente essa psicologia humanista ela vai ser um ponto, vamos dizer assim, importantíssimo para a área da educação, para o processo de aprendizagem, como nós vamos ver na fenomenologia de Rogers. Tá? Na fenomenologia de Rogers, que ele vai defender o quê? Vai defender em contraponto a Skinner que vamos dizer assim,
Olha, vamos até interessante nós pensarmos um pouquinho na questão histórica de Rogers, tá? Rogers dedicou a maior parte de sua vida profissional a trabalho clínico, no esforço de compreender e ajudar terapeuticamente indivíduos específicos. Essa experiência como psicólogo clínico está em contraste com a maioria das pessoas cujo trabalho foi até agora considerado neste livro. Por quê? Porque ele estava dentro de um escritório, analisando os pacientes, tendo contato com os pacientes, vivenciando a questão comportamental para poder compor suas teorias. O que os outros não fizeram. O que os outros não estavam dentro desse contexto. Os outros tinham um sentimento e uma percepção mais filosófica e ele tinha uma percepção mais, vamos assim, além de psicológica, mais voltada à praticidade da ação de um psicólogo, porque era e porque atuava como psicólogo clínico. E aí ele vai dizer que cada indivíduo existe no mundo da experiência continuamente mutável, no qual ele é o centro. É na experiência e a partir da experiência que ele vai se transformando e vai se formando e vai se concebendo com as novas realidades que vão lhe surgindo. Tá? Então, ser o centro de tal mundo, para Rogers, significa naturalmente que esse mundo de experiência, embora muitas vezes incluído outros, é fundamentalmente privado. Só o indivíduo que tem um mundo pode ter aquele mundo à disposição de sua consciência. Pode conhecer suas experiências quando são imediatamente dadas em sua totalidade. A comunicação entre indivíduos é, portanto, não apenas difícil, mas necessariamente incompleta e muitas vezes inadequada ou distorcida. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, no âmbito psicológico, cada um está num contato no seu ambiente, dentro das suas próprias realidades, e ele se torna o centro de um contexto social, mas que, no aspecto psicológico, analisando o seu interior, ele se encontra em um espaço privado, onde só ele está ali. Porque estuda-se o indivíduo, não o coletivo. Tá? E nesse sentido, é que aí vai defender que as comunicações, as inter-relações, muitas das vezes são incompletas. Por quê? Porque nem sempre o ser vai se abrir totalmente em toda a sua completude para o outro. E o outro não vai se abrir e vai se explicitar para o outro também. Então, essa explicitação entre um e outro na interação social torna-se algo muito difícil de ocorrer, justamente porque existe uma incompletude nessa circunstância e situação. Então, a educação humanista, pautada na psicologia humanista, ela é uma educação muito voltada ao aluno, ao seu cerne, que é o cerne, que é o aluno, que é o adulto, a criança, enfim, ou qual a faixa etária que ele esteja na área educacional, pedagógica e didática, como aquele que está em um estado de evolução a partir de si mesmo, dentro do contato com o ambiente que ele e o espaço que ele está inserido, dentro das suas próprias realidades e dentro das suas próprias fenomenologias, dos seus próprios fenômenos, a partir dos seus sentimentos, sentidos, significações, reações, sentimentos, percepções, conclusões, induções sobre a vida em que vive dentro da realidade que vive. Então, essa é a grande saga e proposta da psicologia humanista. Então, era isso que nós tínhamos para conversar.
dentro de Psicologia e Educação, aqui no seu canal, A Rota da Teologia.